Rodrigo Capello. Como eu prometi na entrada do intervalo há poucos minutos, ele ia entrar com a gente para falar sobre a relação entre John Textor e SAF. Sim, é uma relação que só existe porque há SAF, mas ele, John Textor, está discutindo alguns pontos, então vamos entender, vamos explicar para a nossa audiência quais são as reclamações de John Textor em relação ao nosso modelo de SAF. Bem-vindo, Rodrigo Capello. Bom dia, Gabriela, amigos da bancada. John Textor deu uma entrevista ontem em live à Fogão Net e ele falou sobre vários assuntos, né? Desde contratações de jogadores, que é uma pergunta obrigatória, todo mundo quer saber, até a constituição da SAF, e um assunto um tanto quanto controverso, até pela maneira como ele tratou, né? Ele disse que a lei da SAF está quebrada, ela não funciona, porque existem alguns credores, como por exemplo a CBF, que passam na frente, furam o processo e se apropriam de dinheiro que, no julgamento dele, deveria estar com a SAF do Botafogo. Então foi uma entrevista que, nesse ponto especificamente, foi bastante incisiva, e deve ter magoado senadores, juízes, né? A gente tem duas questões aqui para tratar. Uma é da afirmação em si, de que quais repercussões elas podem trazer para a SAF, né? E nesse aspecto, acho que o Textor, mais uma vez, demonstrou ali o traço impulsivo da personalidade dele. Ele fala sobre esses assuntos com muita clareza, muito abertamente. Sou sempre favorável à transparência, viu? Mas é que, nesse caso, ele pode incomodar aí justamente as pessoas que estão julgando o Botafogo. E, por outro lado, tem também todo o contexto da SAF, da lei, que é toda esburacada. A gente já falou aqui algumas vezes, o próprio senador Carlos Portinho ficou magoado quando estava aqui participando da redação, não explicou por que tem esses buracos na lei. Agora a gente vai ver isso acontecer na prática com o regime centralizado de execuções entrando de novo na pauta, Gabi. Tá, então vamos por partes aqui. Quando ele fala e ele critica que na ordem de pagamentos aos credores há entidades, pessoas que furam fila, como é que é isso, Capello? Primeiro, vamos explicar o que é o regime centralizado de execuções, a RCE, né? São 20% pela lei da SAF, 20% da receita da SAF, daquele clube que se tornou empresa. 20% dessa receita tem que ser destinado às dívidas que o clube já tinha com, enfim, os diversos problemas aí de passivos de décadas, né? Então, para dar um exemplo claro, um porteiro de General Severiano que, porventura, não tivesse recebido os seus salários, quando saiu do Botafogo e entrou na justiça para receber isso, ele passou aí para uma fila, né? Que existe uma ordem que é definida por quem para receber esse dinheiro. Só fazendo a conexão aqui, 20% das receitas da SAF vão para pagar essas pessoas ou entidades ou empresas que estão na fila para receber do Clube Botafogo que ainda não receberam, né? Me corrija se eu expliquei algo errado e me explica então quem determina essa fila que o John Textor está afirmando que há pessoas e entidades furando. A sua explicação está perfeita, Gabi, e eu até vou voltar um pouco mais ao passado para que todo mundo entenda o contexto, né? O Botafogo estava virtualmente quebrado, cerca de R$1 bilhão em dívidas, e tinha a proposta de vender para alguém. Só que ninguém ia chegar para pagar R$1 bilhão de dívidas sem com o dinheiro vindo do caixa. Então, a solução que se encontrou no futebol brasileiro nesse aspecto foi: vamos criar uma lei, que é a lei da SAF. Essa lei ela vai ter um dispositivo para renegociação de dívidas, que é o tal do regime centralizado de execuções, que basicamente é uma fila em que se coloca todas as dívidas cíveis e também as trabalhistas. Então, dívidas com ex-funcionários, ex-jogadores, ex-treinadores e também com empresas, bancos, etc, etc. Você coloca todas as dívidas dentro deste mesmo pote, né, dizendo o seguinte: ninguém de fora vai poder furar essa fila, porque todo mundo aqui vai participar do mesmo processo. Uma vez negociado, vai ter um desconto, vai ter um prazo para pagamento, que vai ser de até 10 anos, e essas dívidas vão ser pagas com receitas da SAF, ou seja, 20% das receitas, todas elas, excetuando transferências de jogadores, vão ser usadas para pagar essas dívidas. Essa é a mecânica. E a metáfora que eu acho que funciona para a gente entender como isso funciona, né, qual é o sentido disso, é que essa ferramenta, né, do regime centralizado de execuções é como se fosse uma grande barragem para segurar aquele monte de credores de execuções que chegam ao mesmo tempo e que estrangulam o clube. Então, você faz uma grande barragem e diz: agora a gente controla o fluxo e o dinheiro vai passando aos pouquinhos. A grande questão é que essa ferramenta ela não existia. Diferente de uma recuperação judicial que já está testada
justiça brasileira, já tem ali de jurisprudência, né? É algo que já se sabe que é muito difícil de fazer, mas que funciona. Essa nova ferramenta ainda não tem essa jurisprudência. E o senador Carlos Portinho, relator do projeto, né, que foi inclusive do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado hoje, essas eram as pessoas por trás desse projeto da SAF, eles colocaram a lei com um texto vago, esperando que no futuro os juízes fossem tomar as decisões em relação ao que fosse acontecer com essas cobranças. E como isso está sendo testado agora, essa grande barragem começa a ter algumas rachaduras. Você tem alguns credores que conseguem, de alguma maneira, furar essa fila. E o exemplo que o Textor deu foi esse. A CBF tinha um dinheiro para receber do Botafogo, ela não se submeteu a esse processo, ela ficou de fora, assim ela entendeu, e ela pegou um dinheiro da premiação do Botafogo e ficou para ela. E aí, na prática, ela está lesando todos os outros credores e ela está fazendo com que a SAF do Botafogo gaste um dinheiro a mais do que estava previsto. Então, as contas do Botafogo, que não andam muito bem, começam a ter problemas nesse sentido. Deu para entender?